Boa tarde, turma. Nós vamos dar continuidade à educação infantil, a parte 2, onde nós vamos estar falando sobre a educação infantil no Brasil. Então, como eu disse no vídeo passado, o Brasil passou por um processo muito grande de modernização e industrialização. As mulheres passaram a fazer parte do mercado de trabalho, a ajudar na renda do lar. E essas mulheres não tinham com quem deixar os seus filhos. Então, com isso, surgiram as mães de criação, um termo onde muitos conhecem, e também as mães mercenárias. O que é que vem a ser as mães mercenárias? Ficavam com as crianças em troca de dinheiro, para as mães biológicas poderem estar trabalhando fora. Sendo que nesse período de grande modernização, aumentou também o caso de mortalidade infantil, devido às péssimas condições de higiene onde as crianças ficavam nessas casas onde as mães de criação e as mães mercenárias cuidavam deles, Não tinham preocupação com higiene, com cuidado, comportamento, alimentação, e as crianças ficavam em uma situação muito vulnerável. Primeiro, péssimas condições de higiene, doenças. Não se alimentavam direito, a questão da imunidade, não tinham vacinas, não tinha a medicação necessária. E as crianças sofriam muito pela ausência da mãe. Então, tudo isso juntou-se e se transformou num caso de calamidade pública, porque a mortalidade infantil ficou em casos extremamente, níveis muito altos no Brasil. Então, vendo isso, os empresários, os governantes, eles ficaram preocupados porque a população não estaria se desenvolvendo, não estaria crescendo, as crianças não estariam se transformando em jovens, em adultos, e não estariam, vamos dizer assim, sendo criada mão de obra para o trabalho. Então, as creches no Brasil, a princípio, vieram para ser de caráter assistencialista, para dar essa assistência às mães que não tinham com quem deixar os seus filhos, mas essas creches e pré-escolas, elas só tinham a função de estar tendo cuidados com a higiene e o comportamento das crianças. As pessoas que trabalhavam nessas creches, elas não tinham formação de professores, não tinham formação de pedagogia, era único e exclusivo ali pessoas que também necessitavam de emprego, estariam ali para estar cuidando dessas crianças, Cuidados básicos de tomar banho, alimentação e os comportamentos, do que pode e que não pode estar sendo realizado. Mas isso na década de 70, tá? E aí os casos de mortalidade infantil cessaram, deram uma grande diminuída e aumentou-se consideravelmente o crescimento de creches e pré-escolas. E assim, uma nova ênfase começou dada a esse trabalho nessas instituições. Por quê? A gente precisava também compensar o tempo que essas crianças ficavam dentro da creche e da pré-escola, nessas instituições. Então, eles passaram, nessa visão assistencialista e compensatória, colocaram o atendimento nas pré-escolas somente para as crianças pobres. Por quê? As pessoas que tinham condições financeiras, famílias que tinham condições financeiras, deixavam seus filhos em casa com babás, tinham professores particulares. Então, essa compensação, essa assistência, eles começaram a trabalhar a alfabetização, mas de uma forma também não muito agradável. Seria somente para essas crianças também no futuro, quando fossem para a escola, também não ficarem muito atrasadas e pelo menos terem o direito, por legislação, de estarem também sendo alfabetizadas. E o principal objetivo dessa educação compensatória era de que promover as oportunidades na educação de caráter social. Necessitava também de um caráter social, Até os dias atuais nós vemos isso. Nós temos um déficit muito grande das crianças em relação à cultura, à questão de alfabetização,
Mais pra frente nós vamos ver que os índices de analfabetismo no Brasil são muito grandes, tá? Mas assim, as crianças nobres eram consideradas melhores. Então, e as pobres, as crianças que não tinham situação financeira, eram consideradas carentes. Então, assim, as creches eram só para as crianças pobres, como eu já disse para vocês. Quem tinha condições ficava em casa com os professores particulares. Sendo que as pré-escolas, né, os ricos vendo, não, meus filhos também têm que ir para a escola. E eles colocaram uma ênfase de pré-escolas, e aí onde tinha professores, tudo do bom e do melhor. E esse trabalho, né, das escolas e pré-escolas não tinha o envolvimento de aspectos afetivos e cognitivos como nós vemos nos dias atuais. O jardim de infância, ele veio ser criado com uma ênfase de trabalho cognitivo, pedagógico e afetivo, depois que o alemão educador Friedrich Froebel, que foi um dos primeiros, né, a se preocupar com a educação das crianças pequenas, com os bebês. E ele falou assim, nós devemos cuidar das crianças. A ideia de jardim de infância é que as crianças devem ser cuidadas e cultivadas assim como no jardim de infância, assim como nos jardins, desculpa. O jardim, a gente não vê os jardins, né, de algumas casas, de alguns prédios que são super bem cuidados, tudo podado, tudo direitinho, né, são regados todo dia. Então ele falava, então por que nós não podemos cuidar das crianças desse modo? Todo dia a gente está realizando uma atividade diversificada, diferente, criativa, né? Ele considerava que as crianças eram plantinhas, mudinhas, que se dássemos, né, essa questão afetiva, o cuidado, o amor, elas iriam crescer, né? Porque nossas crianças são nossas sementinhas. Elas estariam crescendo em condições favoráveis, em um ambiente bom, né, estimulante, um ambiente onde elas possam desabrochar com amor, com carinho, com simpatia, com desenvolvimento. E ele tinha esse desafio e essa proposta, porque era um grande desafio naquela época, né? Na época de 70, era muito difícil. Então, assim, o maior desafio da educação é compreender, reconhecer que cada criança tem um jeito particular de estar se desenvolvendo, tá? O modo como ela está inserida no mundo é um grande desafio, porque cada um aprende de um jeito, e assim com a criança, né? Elas têm uma perspectiva diferenciada, elas constroem o conhecimento de maneira diferenciada. Então, quando a gente dá o estímulo, quando a gente dá uma brincadeira, como eu falo para vocês da questão do lúdico, o lúdico é uma brincadeira com objetivo, né? Quando as crianças realizam interações com o meio, né, da brincadeira, com o meio das pessoas que ela vive, isso desperta a aprendizagem nela, mas vai despertar em cada um de um jeito diferente, de uma forma diferente, né? Cada um tem as suas particularidades. Tem pessoas que têm uma facilidade maior para matemática, para português, para habilidades de coordenação motora. Tem crianças que são muito espertas, que aprendem muito rápido, tem crianças que têm um desenvolvimento cognitivo um pouco mais lento. Então, o grande desafio da educação é estar respeitando essas diferenças. E na educação infantil, nós devemos tratar todas as crianças de uma maneira onde elas se sintam felizes e confortáveis para estar aprendendo. Ninguém aprende num ambiente hostil, ninguém aprende num ambiente turbulento, né? Eu mostrei para vocês, mandei no grupo para vocês do Facebook, como que era o desenvolvimento cerebral das crianças que recebiam afeto e as crianças que não recebiam afeto. Então, isso interfere muito no nosso dia a dia. Então, se você explica de uma maneira tranquila, também prática, divertida, né? As crianças vão aprender mais e melhor, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo.